Fala, resenheiros! Salve, salve! Thiago Silva na área, Resenha Direito Tech começando. Hoje a gente vai falar sobre o Drex. Drex e Pix são a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Quais são as diferenças? Qual que é a sua opinião sobre isso, Thiago? Fica ligado nesse vídeo, roda a vinheta. Pessoal, antes de mais nada, aqueles recadinhos básicos, importantes e relevantes aí para vocês. Não se esquece, me dá aquela moral, curte, se inscreve aqui no canal, se torne um membro para você sempre saber os últimos vídeos, as últimas atualizações. Não se esquece de compartilhar e curtir, dá o joinha, dá o like para o YouTube entender que você está gostando e recomendar esse canal para outras pessoas. Aos nossos parceiros, a nossa rede de parceiros, que eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para todos os canais que eu vou citar aqui. Então a galera da Central Pop, EdQuest, Cronos Game e Sonnen House, muito obrigado aí pela parceria, pelo engajamento, e você aí de Mato Grosso que nos assiste através da Mato Grosso News. Mato Grosso News, um salve, muito obrigado pela moral, pela força. Se você não conhece a Mato Grosso News, uma das maiores web TVs do Brasil, tá aqui na descrição para você entrar lá e curtir a programação deles. E se você aí de Mato Grosso, que tá nos assistindo por Mato Grosso News e também não é de Mato Grosso, mas que tá nos assistindo na Mato Grosso News, entra aqui no canal, me dá essa moral, curte e se inscreve, se torna um membro. Vamos pro vídeo. Galera, o Drex, né? A gente sabe que o Drex é o real digital, é a, entre aspas aqui, né, CBDC, a moeda digital do Banco Central. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre o Drex, eu vou deixar na descrição aqui, e esse aqui é um deles. Eu acho que vale a pena você, depois que assistir esse vídeo, entrar lá e curtir. Mas o Drex é a mesma coisa que o Pix é a mesma coisa que o Drex, poderia ser tudo a mesma coisa? A ideia do Pix, quando ele foi idealizado, quando ele foi criado, foi para fazer transações instantâneas, né? Em linhas gerais, promover uma inclusão social de um público que era desbancarizado ou que tinha um difícil acesso a bancos. Essa é a ideia do Pix, promover essa inclusão de um público desbancarizado, promover transações instantâneas. O que, em linhas gerais, também é o objetivo de uma CBDC, de uma moeda digital de um banco central, e facilita essa inclusão social. Essa inclusão social no sentido de um público que não tem acesso a bancos passarem então a ter esse acesso, a uma inclusão bancária, né? E essa CBDC, ela está sendo muito utilizada com essa finalidade, principalmente em países, né, que tem uma certa dificuldade, né? Então, por exemplo, países africanos, países da Europa, principalmente leste europeu, alguns países aqui na América do Sul também poderiam utilizar uma CBDC com essa finalidade? Sim, mas em termos gerais, isso está sendo amplamente utilizado, uma CBDC com esse foco em outros países. O Brasil, ele supriu essa necessidade com o Pix. O Brasil todo, Thiago, na minha concepção, e quando a gente olha o Brasil, que é um país gigantesco, né? Não. Existem muitos estados aqui no Brasil onde essa parte de transações instantâneas digitais, ela ainda é muito difícil, né? Um acesso muito difícil. A maior parte da população em algumas regiões do país, principalmente região norte, até mesmo região centro-oeste em algumas localidades, não tem, a região nordeste não tem essa facilidade de acesso. Esse acesso, essa transação, ela acontece muito via dinheiro físico, papel, né? E o Drex, ele surge com a ideia, principalmente, né, segundo até mesmo que o Banco Central nos traz, de ser a porta para a Web3, para a web descentralizada, né? E aí você tem várias barreiras, e uma delas é, inclusive, essa questão da dificuldade de acesso, uma parte aqui do país, que eu diria que é muito grande ainda, né? Dificuldade de acesso, dificuldade de conhecimento sobre o que é a Web3 e o que é a tokenização também, que é uma porta
que o Drex abre, né, que essa moeda digital ela vem abrir. Então, basicamente, pessoal, o Pix ele se volta para essa transação instantânea, para essa inclusão bancária, né, para essa facilidade de movimentação. E aí eu particularmente acho que é num eixo principal de grandes metrópoles, grandes cidades do país, não o país como um todo, obviamente que se destina para o país como um todo, mas a gente tem muitas dificuldades culturais, dificuldades tecnológicas, dificuldades de acesso, dificuldades sociais que impedem que o Pix seja ainda mais adotado. E o Drex, ele de uma outra ponta, ele vem para facilitar ou para ser a porta de entrada para a economia tokenizada, para a Web3. O que eu acho também que num primeiro momento vai ter uma certa barreira de adoção por causa dessa questão do conhecimento. Não é todo mundo que sabe o que é isso ou para que se destina isso. Daqui a uns 15, 20, 30 anos, isso vai ser feito de uma forma tão fácil, né, como você usa o cartão de crédito hoje. Você sabe o que acontece por trás? Não, mas você sabe que você está comprando, o lojista vai receber e você vai pegar a sua mercadoria. Lá na frente, você vai estar comprando uma propriedade, um imóvel tokenizado, pagando via Drex, você vai estar recebendo aquela propriedade e você não vai estar sabendo como funciona, mas você vai saber que você usou o Drex para isso. Então a ideia do Drex é essa, o objetivo dele é esse. Tiago, dá um exemplo prático para a gente poder entender. Eu vou tentar fazer um paralelo aqui, pessoal, com o que a gente tem hoje, com o que a gente pode ter no futuro, já trazendo para uma realidade talvez que possa se concretizar daqui a alguns anos. Então, suponhamos que eu quero comprar uma casa, né? E essa casa vale 5 milhões de reais. Essa casa está tokenizada. Eu tokenizei essa propriedade, né? O proprietário dela tokenizou essa propriedade. E eu hoje, Thiago, tenho em conta, né? Sei lá, 1,5 milhão e eu consigo um financiamento de mais 1,5 milhão, certo? Então, eu teria 3 milhões. Faltaria 2 para que eu conseguisse comprar essa casa no modelo atual. Né? Mas ela está tokenizada, Thiago. Beleza, mas ainda faltaria 2 milhões. O que eu tenho e qual que seria uma vantagem desse universo tokenizado? Eu posso, né, tenho 1,5 milhão aqui, converter esse 1,5 milhão em dinheiro, em CBDC, no caso aqui em Drex, pegaria esse empréstimo de 1,5 milhão, faria essa conversão também, eu teria 3 milhões tokenizados, 3 milhões de Drex. Né? E eu faria uma transação, um contrato inteligente para adquirir, no caso aí, 3/5 dessa casa. Então eu teria a propriedade minha de 3/5. E os outros 2/5, que seria o equivalente a 2 milhões, não seriam meus. Seriam do proprietário, ou seria da incorporadora, ou da construtora, enfim. E o que eu poderia fazer? Eu poderia fazer um contrato inteligente com aquela incorporadora ou construtora, por exemplo, falando que eu pago um aluguel, né? Sendo que desse aluguel que eu vou pagar, eu abato, sei lá, 80% como um valor de crédito que eu vou utilizar para comprar aquele imóvel daqui a alguns anos. Então, por exemplo, vou pagar esses 2,5 milhões, né? Em vez de eu pagar o valor de aluguel de 10 mil reais, eu pagaria o equivalente a 2/5, né, desses 10 mil, o que daria 4 mil reais, e com isso eu conseguiria adquirir a propriedade ao longo do tempo pagando esse valor. Finalizei. Paguei os 2 milhões que faltam naquele contrato ali de aluguel ou amortizando valores, enfim, tudo isso programável, né, com o dinheiro tokenizado. O contrato inteligente vai entender que eu quitei aquele valor, vai transferir o restante da propriedade, os 2/5, para mim e eu vou ter a posse da integralidade, melhor dizendo, daquele imóvel, né, tokenizado. E o imóvel, ele é meu. O que hoje eu não consigo fazer, né? Eu até consigo, mas eu tenho muitas amarras burocráticas, eu tenho que fazer muitos contratos, tenho gastos cartorários muito altos, e isso vai ser facilitado pela questão da tokenização. É um modelo de negócio, um possível modelo de negócio que pode ser explorado? Sim. Existem vários outros, né? Você vai poder tokenizar ações, tokenizar títulos públicos federais, tokenizar imóveis, carros, e aí você vai explorar vários tipos de negócio, de novos negócios. Você vai ter uma ampla possibilidade de adquirir bens e até mesmo serviços que você hoje
tem uma certa dificuldade ou não detém a totalidade dos recursos. Isso vai ser facilitado pela economia tokenizada. Quem não enxergar isso, pessoal, já está fadado ao insucesso. Você tem que observar sempre o olhar para fora, o olhar numa perspectiva diferente do que a gente tem hoje, porque muitos modelos de negócio vão surgir que a gente nem imagina, né? E os que a gente tem hoje vão se adaptar por uma nova realidade, beleza? Então eu vou comprar aquele imóvel com Drex, com dinheiro tokenizado. E aí, para a gente fechar algumas perguntas, né? Mas, pô, Thiago, eu não poderia ter o que eu tenho hoje, o Drex, não poderia ser um Pix digital? Gente, o dinheiro que a gente tem hoje, ele já é digital, né? A gente não tem tudo de dinheiro que você tem em conta, você não tem em conta, você tem digitalmente, né? Se todas as pessoas forem a um banco, sacar aqueles saldos em conta, né? Tirar lá o que está devendo, pagar, sobrar o crédito, né? Um dinheiro dela e for lá no banco sacar, se todo mundo for fazer isso hoje, ou nem todo mundo, né? Sei lá, 80% da população brasileira for fazer isso hoje, vai gerar um estresse e uma situação tremenda. Por quê? Os bancos não têm esse dinheiro. A maior parte desse dinheiro não existe fisicamente. Digitalmente ele existe, mas fisicamente não. Por isso que chama-se moeda fiduciária, né? As fiat currency, porque são moedas que existem a partir da confiança que você dá para o governo imprimir aquele dinheiro. Não é um dinheiro que acompanha um depósito de ouro, por exemplo, como era antigamente, até lá o acordo de Bretton Woods, e depois que esse acordo foi fechado, foi encerrado, né, em 1970, enfim, não existe mais isso. Então, se hoje você for atrás do seu dinheiro no banco, se todo mundo for, esse dinheiro não vai estar lá. Por que não ter um Pix digital? Aí, opção do regulador, né? Obviamente, eu tenho que ter por trás a blockchain, a tecnologia de registro distribuído. O Drex tem? Tem. Uma blockchain permissionada? Sim. Privada? Sim. Mas ele tem. É a melhor? Não é a melhor? Não vou dar opiniões aqui, né? Mas ele tem uma blockchain permissionada. Ok. Quem vai validar isso? O Banco Central, o CVM, são os únicos titulares, os full nodes, digamos assim, daquela rede. Podem ter outros validadores? Pode. Eles vão abrir? Acho que não. Mas o ponto a ideia do Drex é trazer a questão da tokenização, da Web3. Fica com isso em mente, beleza? Já fiz alguns vídeos aqui que eu alerto alguns pontos sobre Drex, inclusive a questão da programabilidade do dinheiro. O que é isso, Thiago? Rapidamente, você vai programar o dinheiro. Beleza? Programar o dinheiro. Eu estou programando aqui que eu vou pagar, sei lá, para minha funcionária R$200 em Drex. Beleza. Mas eu quero que a minha funcionária use esses R$200 só para a escola do filho dele, do filho dela, por exemplo, né? Tá, mas e se ela quiser usar para outro valor? Ela não vai poder, né? Estou dando um exemplo prático aí, lúdico, para que vocês entendam. Poxa, mas isso pode acontecer para o bem e para o mal? Pode. O ponto da programabilidade e o ponto de algumas situações que tem no código do Drex é a queima de token, a reversão de movimentações feitas, o congelamento, o regulador, a partir do momento que aquele dinheiro está na rede e ele é o órgão central que controla essa rede, ele pode, né, de acordo com o que está no código, ele pode queimar tokens, ele pode programar tokens, ele pode botar uma data de validade naqueles tokens. Então, eu posso ter R$500 em Drex, né, moeda digital aqui do Banco Central, o real digital, sendo programado para expirar daqui a 5 anos se eu não utilizar? Pode. Poxa, mas se eu quiser investir esse valor, aí, jogador, é outro papo, né? É outra situação. Mas o ponto que eu quero trazer aqui é sempre trazer essa visão lúdica para vocês e que vocês entendam e comecem a raciocinar o que pode acontecer, todas as possibilidades. Pô, Thiago, mas aí tu tá falando que talvez possa ser utilizado para fins não tão legais. Pode. Ah, pode ser nesse governo, pode ser no próximo, pode ser daqui a 5 governos, pode... Gente, pode ser de acordo com quem está na cadeira do presidente lá do Banco Central. A gente não sabe. Eu acho que o ponto aqui, e aí sem nenhum viés, eu deixo da porta aqui, né, para fora. Eu quero trazer informação e conhecimento para você do outro lado da telinha, né? Então, se eu tenho essa possibilidade, independente de quem vai usar ou não, eu quero que vocês saibam que há essa possibilidade. Lembra lá da época do Collor que ele congelou a poupança? Pois é. Com o Drex, isso fica
N vezes mais fácil, N vezes mais fácil, e não se restringe apenas à poupança. Hoje isso já é possível? É possível, né? Qualquer um pode fazer lá do alto escalão, mas com o Drex, a partir do momento que você pode programar, gente, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. A programabilidade permite muita coisa. A computação permite muita coisa. Então o que eu quero trazer para vocês é esse conhecimento. Espero que vocês tenham gostado. Até fugi um pouquinho do assunto aqui, do Pix para o Drex, mas é que acabou vindo esse gancho. Eu acho legal sempre reforçar isso aqui nos vídeos, para que você sempre tenha esse conhecimento. Aqui no canal tem outros vídeos que eu falo sobre algumas abordagens do Drex, então fica ligado, inclusive das CBDCs, né? O que para mim o Drex não é uma CBDC, né, em essência, mas isso é outro papo, isso é outro chopp. Era isso que eu queria falar. Pix e Drex não são a mesma coisa, tem destinações e finalidades diferentes. Eu poderia ter um Pix único, poderia ter um Pix digital, poderia ser equivalente, tudo numa rede blockchain, poderia, são possibilidades, mas que foram tomadas aí decisões diferentes do que eu estou trazendo aqui para vocês. Fechou? Espero que vocês tenham gostado. Salve, salve. Não se esquece, galera, se inscreve, curte, compartilha, comenta, me dá essa força, esse engajamento pra gente continuar produzindo conteúdos aí super legais. Fechou? Um salve e até a próxima.